Imagine que o ponteiro do relógio fosse amigo íntimo do nosso coração. Cada batida, um lembrete de que a vida não quer apenas duração, mas significado. Olá, eu sou a Karine, eu sou cirurgiã oncológica e hoje eu abro as portas desse podcast para conversar sobre longevidade. Esse desejo quase infantil de soprar as velhinhas não só mais vezes, mas melhor. Pense nas manhãs em que o sol invade a janela. Você já se perguntou quantos amanheceres cabem na sua existência? E mais importante, que qualidade de luz cada um deles traz? Para decifrar esse enigma, eu recebo um especialista que entende do tempo como ninguém, o geriatra, o Dr. Rodrigo César Schiochetti da Costa. Juntos, nós vamos destrinchar mitos, tatear práticas simples e mergulhar em perguntas que ecoam no corredor dos hospitais e no silêncio do lar. Como prolongar não só os anos, mas a energia neles? O que a ciência mais atual revela e o que os nossos avós já sabiam? Se você é paciente oncológico, familiar, amigo ou simplesmente curioso sobre viver com saúde, este espaço é seu. Pegue o seu café, ajuste seus fones e venha descobrir como transformar o tempo em aliado. Porque no fim não é sobre contar dias, é sobre fazer com que cada dia conte. Obrigada por estar aqui e vamos juntos acender essa conversa. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu quero começar o nosso bate-papo contando que aqui, né, dentro da oncologia, a minha área especial de atuação, a grande maioria dos cânceres, eles vêm de mutações adquiridas durante a vida. Cerca de 2/3 dos casos são oriundos de mutações novas, ou de causas desconhecidas, né? Então, após exposições aos fatores de risco. Então, o que a gente sabe? Que se a gente controlar os fatores de risco, a expectativa é que a incidência do câncer diminua, né? Então, isso poderia drasticamente reduzir os casos do câncer e contribuir com a longevidade da população. Aí eu começo a te perguntar, quais outros fatores podem auxiliar? Os fatores que dependem da população, das pessoas. Se a gente for pensar, né, no que a genética nos remete para o futuro, ela influencia pouco, né? Se a gente olhar no macro de envelhecimento saudável e pensar que cerca de 80% do quanto a gente vai envelhecer depende das nossas atitudes diárias. E 20% talvez condições não modificáveis de doenças, não só oncológicas, né? Mas dentro desses pilares que você coloca, uma das preocupações hoje da geriatria é a saúde mental, né? E essa preocupação com a saúde mental, que vai refletir, obviamente, na autonomia lá na frente, já começa desde cedo. Então, a gente já tem impacto hoje. A gente sabe que crianças bem criadas nos 2, 3 primeiros anos de vida, com estímulos cognitivos, desenvolvem melhor, têm uma capacidade mental e uma taxa de demenciação menor lá na frente. A gente sabe que a nossa preparação em relação a estudos, escolaridade, até 20, 30 anos também impacta no nosso envelhecimento mental. Então, acho que tem atitudes que começam lá à frente já relacionadas à nossa intelectualidade. E a partir daí, quando a gente fala 30, 40 anos, é o que você pontuou. A gente sabe o paciente que hoje não mais pratica o exercício físico, o paciente que não controla o seu peso, o paciente que tem um consumo excessivo de alimentos com maior teor de açúcar, glicose, pacientes diabéticos vão envelhecer pior. A gente sabe que o paciente hoje que tem quadros de depressão não tratadas também envelhecem pior. O impacto de sono hoje também é fundamental. O paciente que tem uma rotina de sono irregular, não busca um sono reparador. O paciente que, hoje eu acho que a gente vê isso menos, né? Mas o próprio tabagismo, ainda apesar de muito frequente, é menor. Acho que a gente tem mais consciente. Mas aí parece que cai o tabagismo e aumenta o consumo de álcool, né? Que parece que é tão banal, mas hoje impacta no envelhecimento, né? E aí vem algumas outras coisas que parecem bobas, mas que comprometem o envelhecimento. E uma delas a gente acabou de sair, que foi o isolamento social. Os pacientes mais isolados, com menor convívio social, acabam envelhecendo pior, com menos qualidade e menos longevidade. O estímulo cognitivo, a interação social, isso tem impacto sim na forma de envelhecimento.
E eu acho que o envelhecimento saudável, a gente vai conversar bastante, mas é um todo, né? É o nosso olhar mais interessante no sentido que não adianta você só focar na saúde do teu coração ou só na saúde do teu intestino, porque a gente sabe cada vez mais, a medicina está estudando isso, que tá tudo ligado. Né? A saúde intestinal reflete na saúde mental, a saúde cardiológica reflete na saúde pulmonar e assim por diante, né? Acho que tá tudo ligado, né? Eu concordo. Você falou muito em vários fatores, em hábitos, né, em exposições e, né, a minha pergunta é, existe alguma vitamina, Uhum. alguma reposição, alguma fórmula que também favoreça o envelhecimento saudável? Isso eu pergunto, não tem semana que eles não perguntam, né? Mas eu falo assim, se tivesse isso, eu estaria tomando e não estaria envelhecendo. Nós estaríamos iguais a como a gente se conheceu há 10, 15 anos É, atrás. E é, assim seriam meus pais e seriam meus professores que são geriatras, envelhecem é. e também um dia vão partir, né? Ahn, Era interessante se a gente tivesse, né? Mas quando a gente vai avaliar, né, grupos, enfim, ambulatórios de pacientes nonagenários ou até centenários, não existe um paciente que tomava uma determinada vitamina e vivia mais por conta disso, né? Sempre envolvia um hábito, né? Eu não estou dizendo que eventualmente suplementar ou tomar um determinado suplemento não vai te trazer benefício. Eu estou falando que ele sozinho não vai refletir na forma que tu vai envelhecer. Vai depender das tuas atitudes, vai depender do te movimentar mais e usar menos carro, praticar o teu exercício, buscar a musculação, buscar o teu convívio social, buscar dormir bem, reparar, buscar te alimentar com coisas mais naturais, com menos alimentos industrializados, né? Então, queria muito poder botar tudo isso dentro só de uma Uma manipulação cápsula. assim, ó, sublingual e vai. Mas não vai, isso não vai acontecer. E por mais que a gente tenha avanços, e eu acho que isso contribui no nosso envelhecimento da medicina, né? A gente está com medicações que cada vez mais vão nos proteger, tanto do ponto de vista mental, cardiológico, oncológico. Mesmo assim, quando a gente vai olhar os estudos, sempre vai ter lá as medidas não farmacológicas, né? Eu estudo muito o declínio cognitivo, né? Que é a grande, talvez, o grande desafio aí do próximo século na nossa área. Mas se a gente vai olhar as intervenções farmacológicas, elas vão, no grupo que vai melhor, sempre vai ter lá o cuidado da mente, né? Prática de mindfulness, de Uhum. relaxamento, vai ter lá o momento da estímulo de cognição com grupos de interação, vai ter o momento em que o paciente precisa ter o exercício de força muscular, né? Até tem determinados suplementos que são colocados ali naquele grupo de que a gente fala que é o controle, mas sempre vai estar aliado, vai ser um conjunto, não dá para atribuir a um fator só, né? E a É. gente vê isso muito frequente assim, então me dá um remédio aí que vai melhorar minha memória. E aí eu tento falar, foi essa semana, eu recebi mensagem, ó, minhas filhas pediram para tu mandar uma mensagem, um remédio para minha memória tá piorando. Eu falei, vamos marcar uma consulta, vamos conversar, mas eu não tenho esse remédio. Eu tenho que, por enquanto, tu faça a tua musculação pelo menos 3 vezes na semana e a gente senta pra conversar e ver o que que dá pra melhorar, né? Verdade, verdade. Você citou, né, algumas dicas, vamos dizer assim, orientações para pacientes que querem viver um pouco mais, e eu lembrei que eu fiz um levantamento aqui dos recordes históricos de longevidade, e esses foram comprovados. A pessoa que mais viveu no mundo e que tem esse registro foi uma francesa, Jeanne Calment, que viveu por 122 anos. Ela dizia que uma observação para ela, né, uma orientação para isso, é rir sempre e usar azeite na pele. Outra paciente, outra pessoa, né, longeva, Sarah Knaus, americana de 119 anos, considerava que estar tranquila era o segredo. Ninguém tomou remédio, né? Então, e viveram bastante. E hoje, atualmente, essa pesquisa foi feita em 15 de julho, então eu espero que esteja atual ainda. A pessoa mais idosa, viva ainda, mora no Reino Unido, é Ethel Caterham, de 115 anos. Esperamos chegar lá, né? Vamos ver se a gente consegue. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui.
Além dessas orientações, né, a gente falou de idade, a gente falou que não tem fórmula mágica, não tem remédio. O que que determina um envelhecimento saudável, então? O que que a gente pode passar para as pessoas? Que não é É, só viver mais, mas o é, envelhecimento saudável, estar bem na fase. eu acho que esse é o desafio, né? O envelhecimento saudável hoje, né? E até a nossa própria, né, Organização Mundial de Saúde fala, né? A pessoa saudável já não é mais a pessoa que não tem doenças, né? É a pessoa que gerencia essas doenças e vive com autonomia e independência, com bem-estar físico, mental e espiritual. Então, acho que esse é o foco do envelhecimento saudável. Muitas vezes a gente vai cada vez mais conviver com as doenças diagnosticadas, crônicas, hipertensão, diabetes, doenças coronarianas, cardiológicas, e a gente vai ter que, através do gerenciamento farmacológico, com bom acompanhamento médico, lidar com elas e envelhecer com autonomia, com boa memória, com capacidade muscular para caminhar, para poder fazer a sua viagem, fazer a Viver. tua É, auto-higiene, né? é. A gente fez uma viagem recentemente e aí não tem, como a gente trabalha com isso, a gente sempre percebe, né? Aí eu tava entrando com a minha família e na minha frente tinha um casal de senhores, né? Bem idoso assim, e a mulher um pouco mais jovem. E aí estavam com a malinha de mão e e aí me chamou a atenção que naquele momento o envelhecimento saudável dele, sabe o que que foi? Hum. Ele ter condições sozinho de tirar a mala do chão, levantar e colocar ali no porta-mala Uhum. do avião sozinho sem ninguém ajudar. E Ótimo. isso bastou para aquele momento, entendeu? Mas ele só conseguiu chegar, provavelmente tinha os seus 80 anos, porque ele tinha uma reserva muscular, de alguma forma ele conseguiu fazer isso e aquilo ali era o envelhecimento saudável para ele, né? Então, eu acho que esse contexto, e querendo ou não, ah, não dá para falar, a gente precisa ter um bom acompanhamento médico, né? Eu acho É. que, obviamente, eu sou suspeito para falar porque eu sou geriatra, mas eu penso que pelo menos um bom clínico ou um bom geriatra as pessoas podem ter, né? E porque a gente precisa desse médico, né? Para ter, entender o que está acontecendo, né? Eu escuto muito assim, mas eu nunca tive pressão alta, né? Mas e eu falo, mas a gente está se acompanhando aqui há 3 anos já, né? Não é porque há 3 anos tua pressão, em algum momento, tu pode virar hipertenso, mas eu tô aqui para te ajudar a lidar com isso, né? Então, acho que ter esse acompanhamento médico e buscar, né, os exames de rotina, o exame clínico adequado, sentar com conversar com alguém te ouça, te examine, te toque, né? Isso eu acho que é muito impactante também, assim, no envelhecimento saudável. É claro, com mais exames complementares a gente diagnostica mais, trata mais, né? E isso vai levar ao envelhecimento, né? Uhum. E aí vai vir o outro lado do quando tu estiver lá em casa, fazer a higiene do sono, né? Gerenciar o teu estresse, tentar controlar tuas emoções, equilibrar o trabalho, assim. É, claro, tem grandes pessoas que vivem estresse a vida toda que vivem longe, vivem, mas não é o comum, né? Se a gente for Uhum. olhar, não é o comum. É, tem muito disso, né? Duas colocações que você falou e eu fiquei pensando também na minha prática. Até mesmo dentro da oncologia, né? Antigamente a gente tinha o paciente com câncer e o paciente sem câncer, porque o paciente com câncer ele estava fazendo tratamento, ou então ou ele estava fazendo tratamento ou ele estava totalmente sem doença. Não existia mais aquele. O câncer hoje ele é uma doença crônica, né? Existem pacientes que se Hum. mantêm assintomáticos, levando a vida, trabalhando, praticando esportes, viajando e tomando o seu remedinho, porque tem doença muitas vezes avançada, mas que é possível é passível ainda de controle farmacológico, né, com radioterapia ou alguma intervenção cirúrgica. E outra colocação, só para pontuar, que o ser humano ele tem aquela expectativa de que ele tem que fazer tudo para depois, em algum momento, parar. Para depois, em algum momento, ele vai chegar lá, em algum momento vai. Na verdade, a vida é o dia a dia, hoje, amanhã e depois. Então, a gente tem que entender que nós temos que guardar dinheiro, sim, a vida inteira, mas nós temos que aproveitar, sim, a vida inteira, porque não vai chegar um momento em que você vai conseguir parar e a partir de agora é só viajar e usufruir daquilo ali, né? Não na população em geral e não em relação à saúde também.
Concorda? É o dia a dia, é a rotina, a prática, né? E tem que quebrar esse paradigma, né? Principalmente, às vezes, do 60 a mais, 70 a mais. Também mensagem de hoje à tarde. Hum. O filho querendo que a mãe fosse passear, fosse pro Rio, ficar um tempo. E a resposta da mãe dele foi assim: não, eu não quero ir, quero guardar meu dinheiro, porque eu sei que minha coluna tá muito machucada, daqui a pouco eu vou estar na cadeira de roda e vou precisar desse dinheiro. Agora é o momento que ela tem que investir, tem que É, ir para academia, tem que é. treinar fisioterapia, Uhum. né, trabalhar a saúde mental dela, mas não, aí É, fica, né, aquela coisa aquele que círculo, só aham. quando eu chegar lá, se eu precisar da cadeira de roda, né, não vai, assim, É. esse não é a fórmula. Você tem alguma sugestão, Rodrigo, assim, o que que as pessoas podem fazer, né, para começar agora aos 30, 40, 50, para envelhecerem melhor ali por volta dos 70, estarem melhores por volta, sei lá, de 70, 80 anos? Tem, eu acho que tem que ter um bom geriatra agora. Justo. Brincadeira. Quando procurar um geriatra? Quando? Eu, eu acho que remete a conversa que a gente tá, o nosso corpo tá ligado em tudo que a gente faz, né? E desde cedo a gente já lida com um estresse muito grande. Eu acho que o impacto da saúde mental lá na frente paga caro, né? O estresse que a gente vive na infância, o estresse que a gente vive na adolescência e adulto jovem paga lá na frente. Então, acho que a preocupação com a saúde mental é grande. Aí, e a gente, quando é novo, a gente não percebe isso, né? A gente acha que tá tudo bem, pode levar e vai levando e esquece de olhar esse lado. E aí estoura os problemas lá na frente. O impacto realmente que eu acho que melhorou muito é a prática do exercício físico. Eu vejo isso uma preocupação muito maior, né? Apesar de ser um modismo, mas que bom que é um Que modismo bom, bom, né? Que que trocou bom. o modismo do cigarro pelo É, modismo do exercício. Eu acho que isso vai é. impactar lá na frente, né? Bastante, acho mesmo, porque se a gente vê os longevos, são pacientes longevos que praticaram exercícios físicos. Eu tenho uma paciente de 92 ou 93 anos, diabética, com dependência daquela insulina de caneta, né? Mas que nadou por muitos e muitos anos. Tá lá, andando, caminhando, com as suas limitações, mas se É. tornou uma idosa longeva que mais tinha a reserva do exercício físico, né? É, eu falo muito e isso às vezes impacta mais já um pouquinho mais ali do pós 50, 60 anos, que é ter sempre um propósito. Se você na vida não tem propósito, seja mais jovem, meia idade ou mais para frente, a tua vida também não tem direcionamento e isso impacta na longevidade. Né? Naquela discussão que se teve, todo mundo assistindo a Blue Zones, um dos pontos que eram discutidos era sempre ter um propósito, sabe? E levar isso como um meta, né? Mas aí depois que a gente fica mais velho, tem propósitos, qual que é a função? Não precisa ser megalomaníacos, né? Mas programar de que toda sábado vai ter um encontro com o teu grupo de idosos, ou tu vai ter um encontro religioso. Então, que terça-feira é o dia da feira que tu vai ter que estar bem para ir lá, né? São propósitos pequenos, mas que, sexta-feira é o encontro com meu neto, tem que estar bem para isso, né? Acho que isso impacta legal. Outra coisa que se criou um pouco agora é um assunto um pouco polêmico assim, mas eu gosto de falar porque que vai impactar no envelhecimento das pessoas é a questão da imunização. A gente está evoluindo num programa de imunização para adultos muito mais avançado do que antigamente era, né? E por mais que a gente viveu uma era aí que foi difícil conversar sobre isso, hoje a gente vê que os pacientes adultos jovens que vão se vacinando, né? E a gente está falando com vacinas de herpes zoster, vacina contra a pneumonia, vacinas contra vírus respiratórios, a gente vê uma proteção maior, um envelhecimento um pouco menos agressivo, porque eu acho que a gente vai conversar sobre isso, mas infecções respiratórias acabam com a qualidade de vida dos pacientes que envelhecem, né? Então pensar nisso também. É, e como a gente falou, eu acho que ter um bom acompanhamento, tentar. Eu não sei se tu concorda comigo, mas acho que a palavra-chave talvez seja realmente sempre o equilíbrio, né? Acho que tentar o equilíbrio de tudo, alimentação, trabalhar para ter produtividade, sucesso financeiro, mas entender que isso não é só a vida, né? Porque a gente encontra as pessoas lá na frente com sucesso financeiro e com um vazio imenso
na vida olhando para trás, se arrependendo de tudo que fizeram. É. Aí, qual que é a lógica disso? Isso é um envelhecimento bem-sucedido? Só Não, porque, né? Só não. porque tá com sei lá quantos, né, na conta, É, isso é um envelhecimento bem-sucedido, mas, não, meu filho não gosta de mim, minha esposa não gosta de mim, enfim. Então, eu acho que é um equilíbrio de tudo, assim, sabe? é. Concordo com você em grande parte, se não em tudo, né? Mas você citou vacina. Dentro da oncologia, nós temos duas vacinas que reconhecidamente previnem câncer, né? Uma muito já bem batida e bem conhecida é a hepatite B. Apesar de ser um câncer raro, o hepatocarcinoma, mas ele é presente e é um grande fator de risco. E o outro, agora um pouco mais recente aqui no Brasil, é a do HPV. Então, deixar de vacinar meninos e meninas pode ser uma perda de oportunidade, né? Porque pode prevenir, principalmente nas mulheres, câncer de colo de útero, que em especial até aqui no sul do país, tirando as neoplasias de pele, os cânceres de pele, a terceira a maior incidência de câncer nas mulheres aqui do sul, tirando pele, é câncer de colo de útero. Então, assim, é uma perda de oportunidade não vacinar. Você está certo, né? Esse tipo de cuidado. E antes de falar de vacinação, você falou de propósito. Você tem propósito, Rodrigo? Eu Ótimo, tenho vários propósitos, vários propósitos. ótimo. Você citou ali, né, que o geriatra poderia auxiliar nisso. Quando que você pensa que poderia procurar? Tem uma idade? Tem uma recomendação, uma sugestão, orientação? Em teoria, a nossa especialidade, para quem não entende muito bem, assim, para você fazer geriatria, para você ser um geriatra, você faz uma especialização em clínica médica antes de fazer geriatria. E depois da clínica médica, você faz pró para fazer a especialização na geriatria, São 5 anos depois da da faculdade. faculdade. Eu ainda eu fiz 2 de clínica e 2 de Uhum, geriatria. E aí uhum, depois fiz o meu fellow ainda mais, então fiquei 5 anos, né? uhum. Mas o geriatra no Brasil atua com idosos a partir dos 60 anos, que é a classificação que a gente tem de idoso no Brasil. Era isso que eu ia E perguntar, a partir de 60. 60. Tá. Se entende que o envelhecimento bem-sucedido não se inicia aos 60 anos, né? As doenças que vão se manifestar com 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, iniciam com uns 40 a mais, 50 a mais. Então, é de bom tom que pacientes não procurem necessariamente o geriatra, mas que possam ter clínicos, e aí a gente entra nesse grupo de geriatria Uhum, para fazer esse acompanhamento mais precoce, né? A gente sabe que uhum. hoje, né, a tua área aí de rastreio de câncer, né, comprova Sim, isso, com né? certeza, com certeza. A faixa etária vem reduzindo e a gente vê isso refletindo em diagnóstico precoce e, né, tratamento, né? Então, hoje eu tenho colegas de faculdade que vão no meu consultório, 40 anos, 30 anos, casais bem de saúde, que querem melhorar e buscar. Mas é legal que aí eles já vêm bem mais organizados, assim, sabe? Já tem prática do exercício físico regular, buscam alimentação que já está passando para toda a família, é, não são 100% vidrados nessa questão de suplementar tudo que é possível, É. né? Suplementa o que é necessário, tenta gerenciar, muitas vezes tem toda uma carga de trabalho intenso, mas tentam gerenciar o momento de lazer com a família. Essa É. é um viés, assim, né, do quem procura um pouquinho mais cedo. Mas é interessante, né, isso que você está falando, porque às vezes a pessoa tem uma angústia de querer envelhecer bem e passou um pouco mais dessa época ali de 30, 40 anos e não se cuidou, não fez atividade física, eventualmente fumou, tinha ali alguns fatores de risco, estava acima do peso, um hipertenso não tratado. E aí, muitas vezes, quando chega ali nos 60 a mais, que é um remédio, né? Uhum, uhum. Para tentar zerar tudo isso que aconteceu. Então, o entendimento é isso mesmo que você está falando, é tentar prevenir as doenças, se for através de vacina, né, imunização, melhor ainda, suplementar somente o que for necessário, não existe fórmula mágica, né? Eu tenho muito disso, né? Ah, doutora, eu passei pelo câncer, eu tô bem, agora eu quero viver bem, então agora eu quero tomar essa vitamina aqui, quero fazer isso aqui. Assim, olha, deixa eu te dizer que tem uma coisa que funciona muito mais, muito melhor. Não fumar, dormir bem, praticar atividade física.
E manter o segmento, rastreamento, na verdade, né, de outras doenças, né? Não é porque teve um câncer de ovário que não pode ter um câncer de mama, não é porque teve um câncer de colo de útero e tem uma história vasta de câncer de intestino, por exemplo, na família, que não vai fazer uma colonoscopia, né? Esse tipo de cuidado eu acho fundamental. E nesses pacientes 60 a mais que você acompanha, né? Realmente já passaram da fase adulta, entraram aí, já são considerados longevos. Qual que é a doença que você mais vê na sua rotina, na sua prática, a comorbidade, a condição, assim, que precisa ser tratada? Ainda disparadamente, essas são as condições cardíacas, né? Cardiológicas, assim, né? Hipertensão Uhum. é o que a gente vê muito, colesterol mais elevado, né? Doenças relacionadas a essa parte de colesterol, triglicerídeos, diabetes ainda é bastante frequente, assim. Eu diria que esse ainda é o carro-chave, assim, do Uhum. brasileiro e do mundo, né? Do mundo. Eu acho que é a doença Principais, que eu ainda acho. mais mata, assim, né? Mas eu vou destacar o que traz muito impacto assim no consultório e é todo dia, que é a questão da saúde mental. Eu acho que é o que mais preocupa, né? Aham. Acho que é o Quadros que mais preocupa. depressivos, de Hum. ansiedade, isso é, infelizmente, muito, muito comum. Eu É. conto nos dedos, eu posso abrir nos dedos os prontuários dos pacientes que não tomam medicações que eventualmente são direcionadas para transtornos de depressão e ansiedade. É mesmo? E geralmente, e ainda é comum encontrar os que têm a doença e relutam em tratar, né? Achando que o remédio vai fazer mais mal Uhum. do que ficar depressivo, né? Isso é uma discussão que a gente tem muitas vezes no consultório. Eles acham que o remédio da depressão vai fazer ele envelhecer pior do que não Não tomar. tratar. Isso, né? E hoje a gente sabe muito bem definido que quem envelhece pior, né, não chega lá na frente o paciente que é deprimido e não trata, né? Entendi. Então essa é uma grande preocupação. Acho que câncer a gente tem visto muito mais, cada vez mais frequente. E aí as doenças que são as doenças que aí ó, um pouco mais lá na frente, né, 70, 80 a mais as neurodegenerativas. Que aí envolve a grande demência, que é o Alzheimer. A gente vê bastante Parkinson também, né, bem comum. E algumas outras doenças neurológicas que às vezes não são da rotina, mas podem aparecer, que são outros tipos de demência mais graves, Uhum. assim, né? Uhum. Artrose também. Tem Bastante gente bastante com artrose, desgaste. dor nas articulações, desgaste, né? Uhum. E aí cai no tabu que não, eu não vou fazer exercício físico porque tô com dor e vai piorar minhas dores. Escuto muito E ao isso. E contrário, é o contrário. todo É, guideline médico, né? Todos os é, estudos médicos falam que é, o tratamento padrão lá para é, juntar com o remédio é o exercício, né? Aí é uma é. briga para falar para eles que tem que Até começar. explicar, até assim, a gente gasta bastante saliva. Alguns entendem. E outra coisa também, às vezes, que eu tento justificar a prática do exercício físico é em relação ao remodelamento ósseo, né? Que ajuda a diminuir também a osteoporose. Legal. Porque não é só porque não é mulher que não vai ter. Existem homens também, né? Apesar de ser muito mais comum, mais frequente em mulher na pós-menopausa, mas tem homens também com osteoporose. E Tem. uma queda e uma fratura de quadril num paciente com osso fraco, né, é difícil sair da cama. Você pensa que a perda de memória e Alzheimer são as condições que mais preocupam o idoso? Olha, cara, uma pergunta interessante assim, mas eu me arrisco a dizer que pode ser que hoje talvez seja assim. Né? Acho que não tem um paciente na consulta, né? A gente tem uma consulta mais longa, assim, né? Não é todo geriatra que faz, mas a minha prática é de fazer uma avaliação geriátrica global toda a consulta. E aí não tem um que não vá se preocupar. Ou vai me perguntar, minha mãe tá com Alzheimer, se eu vou ter Alzheimer e o que que eu faço para não ter Alzheimer? Então, eu acho que, primeiro, preocupa porque se fala mais, Uhum. né? Então, hoje se fala muito mais da doença de Alzheimer. Segundo, porque eles estão vendo no dia a dia pacientes Caso. demenciando, né? Tendo a demência. Então, com uma projeção que a gente tem para que 2050, quase 150 milhões de pessoas tenham demência no mundo, isso é um número que
preocupa. No nosso país hoje se estima atualmente 2 a 2,5 milhões de idosos com demência. Para triplicar isso daqui em acho que 2060, pode chegar a 9 milhões a 10 milhões de idosos com demência no Brasil. É muita gente, É né? bastante. Então, eu acho que os pacientes que me procuram que têm a realidade de ter algum familiar, algum amigo que com demência, eu acho que impacta muito. Eu acho que é a preocupação deles em relação a isso, né? E é verdade, assim, infelizmente, eu já faço isso há algum tempo e a tendência, principalmente pós-pandemia, né? Que Uhum. aí um dos fatores de riscos ali que era a questão do isolamento social, acho que desencadeou muito processo nesse período, sabe? E cada vez mais está aumentando, assim, né? E eu penso que os cuidados são os mesmos, né? Para essa pergunta que alguns, né, familiares fazem. Disso que a gente já falou. Comer bem, dormir bem, não fumar, controlar as doenças, as comorbidades, realizar a prática de atividade física, né? Os cuidados são esses, ou tem alguma outra coisa para evitar demência? Não é isso, são uma revista médica bem grande, bem famosa, que é o Lancet, listou todos esses fatores e colocou que esses fatores que a gente conversa aqui, só não citei talvez o controle do colesterol, Uhum. baixar um colesterol LDL, né, que é o colesterol O que eu brinco ruim. que é o ladrão Uhum. de malvado, né? Uhum. Colesterol LDL muito elevado, isso eu não tinha comentado. Ah, a saúde auditiva impacta muito na piora mental, cognitiva. Impacta, assim, bastante, tipo 7%. E aí também agora a piora da Da visão. visão Visão também. também entra também. Aí depressão, isolamento social, beber, fumar, comer açúcar em excesso, não ter controle da pressão, Uhum. não tratar a depressão também. Então cuidando desses 12 fatores, entende-se que no mundo 40% das pessoas poderiam não ter demência. As que têm poderiam prevenir a demência. Se a gente joga isso, eles reproduziram esses estudos no Brasil, e isso no Brasil chegou a reduziria os casos de demência em até 48%, quase Nossa, metade. Então, significativo. das 10 que demenciariam, 5 não demenciariam É. se a gente tivesse mais escolaridade no nosso país, mais exercício físico, É. mais controle auditivo, então impacta muito, né? É. Porque é uma doença que assim, isso eu não posso negar, é uma doença que vai contra o que a gente está falando de envelhecimento saudável, né? Então, Sim. tira a tua autonomia, Sim. né? Teu raciocínio, Sim. teu discernimento das coisas, faz que depois tu deixa de controlar teu xixi, né? Teu cocô, depois não consegue mais andar. Então, assim, é tudo que a gente não quer. O Alzheimer, no caso, essa demência, que é a mais comum, mas tem as outras, vão te trazer. Tem que Então controlar, né? impacta, Evitar, com impacta certeza. demais. E a gente está vivendo num mundo que só vai piorar. Mas é tão bom não escutar às vezes, né, Rodrigo? Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Audição seletiva. Eu não vou botar meu aparelhinho. Tô confortável aqui. Se soubessem, né? A verdade. Então, você falou sobre autonomia, né? Quais os limites dessa autonomia? Na verdade, assim, o que que a gente pode falar sobre a autonomia do idoso e quais os limites dela? Eu gosto de pensar que a gente precisa, talvez, dividir a autonomia em dois momentos, assim. Porque vai ter uma questão de autonomia física, Uhum, que aí vai envolver o que tu tem de reserva de musculatura, reserva articular, para que tu mantenha a tua mobilidade e tua independência de locomoção, autocuidado e outras coisas que envolvem a tua mobilidade. Mas existe a autonomia mental, que envolve a parte cognitiva e emocional. Então, hoje a gente vê bem frequentemente pacientes com boa reserva física, massa muscular boa, mobilidade boa, idosos fitness até, uhum. que praticam exercício físico regular, mas com quadros de demência, né? Então, nesse caso aí, obviamente, infelizmente, aí vai contar um pouco mais da tendência genética, né? Uhum. Na demência 5%, mas é um paciente que tem autonomia física e perde na autonomia cognitiva, né? E isso traz uma incapacidade
de vida, né? A gente é um paciente que deixa de responder por seus atos, né? Sim. E o contrário também é verdadeiro. A gente tem pacientes muito lúcidos, né? De boa memória, de bom raciocínio clínico, de raciocínio mental, mas que Fisicamente, uhum, não consegue levantar da cadeira, né? é, Hoje se fala muito no envelhecimento do obeso sarcopênico, né? Que é o obeso que parece fortinho, que mas é que vai grande, avaliar a massa mas muscular, é a mesma coisa que como se estivesse desnutrido, é, né? Então, e isso impacta na autonomia deles, né? Então a gente tá cansado de ver, né, pacientes é, obesos que não têm mobilidade, né? muita E limitação. muita limitação. Então, eu acho que também tem esses dois pensamentos, né? A autonomia cognitiva em relação à direção veicular, né? Que é um tema que a gente discute muito no consultório. Sim, Quando, né? Até quando que a gente pode preservar a direção veicular no idoso, né? Que tem um quadro de piora cognitiva. Então, tem alguns hoje testes que os neuropsicólogos tentam fazer para ver como é que está a capacidade desse paciente dirigir, mas também é uma decisão muito difícil. E eu acho que envolve esse tipo de pensamento, assim, eu gosto de dividir esses duas partes mas aí, né? é para os acompanhantes, para os familiares refletirem, né? Eu acho que é interessante mesmo dividir dessa forma. Eu compartilho, né, do teu pensamento, mas não estava tão organizado assim na minha mente. É verdade. E só corroborando, né, um pouco com o que você falou, eu também gosto de dizer o seguinte, que se tudo der certo, todo mundo vai ficar velho um dia, Hum. né? E ficando velho um dia, a gente vai ficar doente. Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é o seguinte: vai evoluir melhor dessa doença, vai sair, vai se recuperar quem sair da cama. Então, se hoje você. Qual exercício físico você faz? Ah, hoje eu caminho. Deu assim, se você ficar doente, você vai parar de caminhar. Você tem que correr ou subir escada. Você tem que fazer um pouco mais, porque alguma coisa você vai perder quando você ficar doente. Então, faça um pouco mais. Ah, mas eu não consigo. Tudo bem. Não consegue? Então esse já é o seu limite. Então saiba que quando você ficar doente, você vai perder um pouco mais disso, né? A gente tem que exigir um pouco mais do corpo para pensar nisso, no envelhecimento e na capacidade de regeneração, de recuperação do corpo mais para frente e tentar atrasar, vamos dizer assim, um desfecho desfavorável, né? Eu acho que eu costumo orientar dessa forma. Rodrigo, alguma grande lição de vida com os teus pacientes idosos? Você Eu, pode contar? eu posso, eu, não é história, né? Eu falo que todo paciente que senta na minha frente me traz uma história, uma lição de vida, sabe? Não é, eu tenho casos óbvios que me chamam mais atenção, tem outros que não. Mas quando eu sento, quando algum paciente, né, eu falo mais agora do Joel 60 a mais, eu tenho um propósito no consultório que é, se ele veio até aqui, eu vou tentar, pelo menos em qualquer situação, agregar alguma coisa para esse paciente. E mais recentemente, e aí vou puxar para o teu lado, há uma semana, 2 semanas atrás, um paciente oncológico, um linfoma, né, bem Uhum. agressivo, que já vem tratando há anos e anos e anos, fez transplante, tudo, né, que para vocês entenderem, é um câncer que pega como se fosse os linfonodos, assim, né? É, Ele desistiu do tratamento porque ele entendeu que nesse momento da vida dele, acho que 70 e poucos anos, a, a quimioterapia não estava mais fazendo bem para ele. E aí ele veio acompanhado de duas filhas, né? E eu olhei para as filhas e olhei para ele, mas essa decisão é uma decisão lúcida, bem pensada? Sim. A última quimioterapia me fez muito mal. E eu tô aqui porque eu quero ver se o senhor pode me ajudar, mas eu não vou fazer mais a quimioterapia. E isso foi muito, muito, muito legal, porque eu sei que ali, eu falei isso pra Clara, eu sei que ali a gente não vai mais trazer a cura, Uhum. não traz mais. Mas ele veio, nesse caso, pedir uma ajuda emocional, É. né?
E se eu, de alguma forma, fizer algum manejo, nem que fosse aquelas 2 horas da nossa conversa, nossa coisa, eu pudesse agregar alguma coisa para ele, eu sairia feliz. Então, esse caso aí me chamou muita atenção, porque a gente estava lidando com uma doença sem cura e mesmo É. assim o paciente procurou um colega, um colega não, um geriatra, um médico para tentar buscar uma ajuda. Então eu falei, nossa, que coisa interessante. E assim, mas são infinitas histórias assim, né? Tem muitas, São né? muitas histórias. Pacientes que nonagenários que a gente já diagnosticou linfoma, que a gente achou que não ia sobreviver, viveu, sobreviveu com apoio, né? Provavelmente a gente já teve paciente também que a gente já se trocou, Uhum. né, que eram. Eu acho que são cada pessoa que tem uma história pode te agregar de uma forma. Só depende da forma que você olha para ela, né? É, eu concordo, mas tem muita história bacana, né? Sim. É muita coisa interessante. Outra coisa que eu queria, né, daí uma opinião tua, uma coisa que você tem para me falar, não para mim, para o jovem, para o adulto jovem ou o recém-idoso. O que que você falaria sobre envelhecimento para essas pessoas? Nunca vai ser tarde para começar a se cuidar. Nunca. Nunca vai ser tarde. Eu acho que isso é o mais importante que tem que ficar. Se você, sei lá, tem 30 anos e nunca se cuidou e tá querendo se cuidar, tá valendo. Se você tem 60 anos, não se cuidou, mas veio se cuidar, tá valendo. Se você tá com 80 e buscou algum apoio, tá valendo. Então nunca é tarde. Hoje não tem mais limitação para começar a se cuidar. A gente tem mesmo idosos frágeis, com menos massa muscular que começam a treinar, começam a fazer uma com orientação, que tem melhora, entendeu? Então eu acho que isso é a grande dica, assim. É, a gente está vivendo uma medicina de muitas opiniões, né? Uhum. Eu acho que isso confunde muito as pessoas. Então, se você pretende ter um acompanhamento e quer se cuidar, você precisa criar um vínculo com um médico que tu confie. Tá, pode pegar uma segunda opinião? Eu acho que sim, né? Acho que é Precisa, né? válido. Ninguém é mais. Tem que ter um pensamento, né? Então, se falam, né? A gente conversou há pouco, né? Então, tem o pessoal que hoje é a medicina integrativa, tem o pessoal na medicina É. de estilo de vida, tem a gente que fez a formação mais tradicional. Eu acho que a gente precisa entender e respeitar mas confiar naquilo que tu vai fazer, né? A gente A gente é bons profissionais e tá pensando a melhor prática, né? Esse radicalismo eu acho que não é legal. A gente tem que ter o equilíbrio em tudo disso, né? Então, não pode usar estatina porque faz mal, não tem que usar só ômega. Esse radicalismo faz mal, né? Então, acho que ter o bom senso, ter uma confiança em um bom profissional e entender que o que a gente faz no dia a dia vai impactar como que a gente vai chegar lá na frente. Isso tem que estar claro para todo mundo. Já não tem mais, não tem isso, já não é mais mito, né? Uhum. Não é mais o que eu posso fazer, não, é o que tu faz vai impactar lá na frente. É. E que não tem fórmula mágica, né? E que não tem como é que é, um jardim do Éden, né? Na verdade, a vida é hoje, vai ser o amanhã. A gente tem problema hoje, a gente vai ter problema amanhã. A gente trabalha hoje, a gente vai trabalhar amanhã. A gente descansa hoje, vai descansar amanhã. Então, assim, é conseguir agregar tudo isso, né? E manter, não é Isso. verdade? E manter. Eu gosto de repetir porque realmente está muito, né? Principalmente por conta de rede social, as fórmulas mágicas, né? Sim. Chips e, enfim, remédios manipulados e níveis. Você tem que manter a sua vitamina nisso, mas esquece do bom sono, esquece da atividade física. Eu gosto de falar que buscar especialistas, né? Hoje todo mundo é entendido, todo mundo sabe tudo, mas eu gosto de valorizar e confiar em quem é especialista, né? Frisar que realmente o real benefício do exercício físico, eu penso que para qualquer condição, para qualquer doença, ele vai te trazer uma reserva, né, para uma ampla recuperação. Recentemente saiu até, puxando para oncologia,
um trabalho sobre alguns pacientes com câncer de intestino, câncer de cólon. Foram 900 pacientes que tinham feito tratamento cirúrgico e quimioterapia. Metade foi para um programa bem estruturado de exercício físico, de forma moderada a vigorosa, pelo menos 4 vezes por semana, por 3 anos. E o outro grupo foi faça atividade física até logo. As pessoas que entraram no programa de exercício físico, tiveram menos recidiva do câncer e também viveram mais. Então, assim, se a gente entrar em efeitos de tratamento para o câncer, foi equiparável à associação de drogas para quimioterapia. Então, o real benefício é muito, muito, muito palpável, né? E não foi às custas de tomar nenhuma vitamina, não foi às custas de nenhuma outra dose de quimioterapia, foi às custas de exercer uma prática regular e mantida de exercício físico. Outra coisa que eu já tive convidados aqui que falaram e eu gosto de repetir, a gente não conhece nenhum benefício do tabagismo, né? E como você mesmo citou, o tabagismo, a incidência, né, os novos fumantes diminuiu realmente, mas agora começaram com o vape. É uma perda de oportunidade, né? Uma perda de oportunidade que lá na frente vai se pagar essa conta. A conta sempre chega. Então, se a gente plantar a sementinha agora, a conta uma conta mais robusta, mais gorda, né? Pode ser que chegue lá para frente. Não conta para pagar, mas uma conta para receber. Então, eu acho que são esses cuidados que um médico especialista pode nos trazer e nos dar benefício, né? Com a longevidade. Rodrigo, você tem alguma outra mensagem, alguma coisa para a gente finalizar? Tá contemplado? Acha que falou tudo? Acho que falei tudo. Eu acho que todo mundo tem que estar bem claro que o mundo está envelhecendo, É, né? 2080, talvez, pode ser que se seguir nesse rumo, invirta pela primeira vez no mundo idoso mais que criança. eu vou estar com 98 anos. Daí eu conto daí como é que vai ter. Estaremos. 2080, É. 98. Faço no final do ano. Estamos em 2025. Em 1950, o brasileiro vivia em média 50 anos. Tá. Os catarinenses vivem em média 82 anos. Opa. Então, assim, estamos envelhecendo e precisamos envelhecer com mais saúde. É isso aí. O cuidado tem que começar já. Quanto mais e a doença que vai aparecer no 80 não começou no 70, começou lá nos 40 e 50. Então, o processo é contínuo. É isso aí. Eu acho que isso é o mais importante, a gente conversar, mostrar, né, que a realidade é essa. E obrigado. Imagina, eu que agradeço. Eu te admiro profissionalmente e pessoalmente, você sabe disso. A gente tem um vínculo quase familiar. É verdade. E eu te agradeço muito, Valeu. tá? E até a próxima. Obrigadão também. A recíproca é verdadeira. Aí, ó. Acabou. Parabéns, ficou muito lindo. Viste? Só falando.